Olá, fim de semana, apesar de que para muitos não pareceu, mas festejamos a Páscoa, não é verdade? E lendo os textos que seguem logo após a história da Semana Santa, quem seguiu o meu conselho leu logo nos próximos capítulos também o Evangelho de João e viu que a história de Jesus ela não terminou naquele domingo de manhã com a ressurreição. Eu quero ler um verso que segue aquela história. E esse verso nós encontramos no capítulo 20 do Evangelho de João, o verso 19. E lá diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Me chamou a atenção uma semelhança com os nossos dias. Estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo. Trancadas por medo. Impressionante o que esses discípulos eles viram nessa última semana. Domingo de Ramos, o povo gritando nas ruas: Hosana ao que vem em nome do Senhor, Hosana ao Rei. Semana que segue agitada, semana que chega a uma quinta-feira, semana que chega a ceia com Jesus, que os discípulos naquele momento ainda não sabiam, mas seria a última ceia de Jesus. Logo após a traição de um dos seus colegas. Depois disso, a prisão de Jesus. Depois um dos discípulos, aquele que estava mais próximo de Jesus, que era Pedro, ele nega Jesus. Ele diz que não conhecia Jesus, que nunca tinha visto Jesus. E aí depois toda aquela via sacra de Jesus até a cruz, a morte, um sábado de luto, um sábado em que não se sabia o que fazer. E aí domingo de manhã eles são surpreendidos com a notícia da ressurreição, com a notícia de que Jesus não estava mais no túmulo, de que Jesus estava vivo entre eles. E aí nós lemos esse verso. Eles trancados com medo. Trancados com medo. Imagine. E aí chega Jesus e fala: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Que coisa mais tranquilizadora. Paz seja com vocês. Nós com certeza nós não vivemos o estresse que esses discípulos tinham vivido naqueles últimos dias. Mas nós estamos trancados em casa com medo. Com medo de que todos que porventura que talvez saíram para a rua, que talvez foram ao mercado, que talvez por um motivo ou outro precisaram ir ao escritório, precisaram trabalhar, precisaram ter contato com alguém numa farmácia, num posto de gasolina, num ônibus, enfim. Todos esses que saíram, que eles de repente possam estar infectados por esse tal vírus medonho. Medo de ser talvez o vetor desse vírus para com aquelas pessoas que estão junto conosco em nossas casas. Medo de ser o causador talvez de uma tragédia para aqueles que lidam com pessoas em situação de risco. Resumindo, medo. Trancados em casa com medo. Eu quando me descuido, eu também entro nesse negócio do medo. Mas, da mesma forma como naqueles dias, Jesus entra em nossas casas também e diz: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. E a paz de Jesus, ele excede todo o nosso entendimento. Não é aquela paz que dizemos quando de repente não existe mais guerra. Não é aquela paz que nós dizemos quando uma briga acabou, há paz entre as pessoas. Não.
é uma paz que só Jesus pode dar. Paz significa sobre a sua vida, paz dentro da tua casa, paz nos teus relacionamentos, paz na sociedade que te circunda. E o que nós fazemos com essa paz? Sejamos semeadores de paz nesses dias de portas fechadas. Seja você aquele que compartilha essa paz com os demais. A paz que só Jesus pode nos dar. Que Deus os abençoe.